Você já notou como as discussões sobre sexualidade estão cada vez mais presentes na sociedade? Assunto que também faz parte dos desafios da educação. Porque a sexualidade não fica fora do portão da escola. A sexualidade aqui dentro se vive. Por isso, nossa equipe preparou uma série de reportagens e entrevistas sobre o tema. As pesquisas, o que elas mostram é que, por vezes, questões como ser mais afeminado, a menina ser, por exemplo, mais masculinizada, ela não é mais um problema apenas sexual, ela começa a ter sucessivos entraves no chamado desempenho escolar. A discussão sobre sexualidade tem uma trajetória marcada por preconceitos, estereótipos e por muita polêmica. Temos que entender por que existe o preconceito. É principalmente por falta de informação, é por receio, é por insegurança. Hoje no país, organizações de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais lutam pelo direito à cidadania e implementam iniciativas que ajudam a combater o preconceito. Respeito à diversidade, essa é a principal reivindicação da comunidade LGBT. No Brasil, ainda não existem leis federais que criminalizem atitudes de preconceito contra homossexuais. Victor De Wolf é diretor da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais. Ele enumera os casos de homofobia que aconteceram recentemente no estado do Rio de Janeiro. Histórias que também se repetem em outros estados do país. Apenas os crimes tipificados como homofobia são, em menos de um ano, mais de 1000 casos que foram registrados nas delegacias legais do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, como sendo crimes de homofobia. Homofobia? Eu não sei dizer o que é. Alguma coisa relacionada ao homem, fobia. Não sei. Mas quem conhece o significado dessa palavra que tem se tornado tão frequente nos noticiários, sabe que o assunto é bem sério. A homofobia é um preconceito, é um preconceito. É a aversão a homossexuais. Um preconceito que mata. Preconceito que em 2010 matou 260 pessoas no Brasil, segundo pesquisa divulgada pelo Grupo Gay da Bahia. O número representa um crescimento de 31,3% em relação ao índice de crimes dessa natureza registrados em 2009. Dar visibilidade a esse trágico cenário de violência e dor tem sido a luta da assistente administrativa Angélica Ivo. O filho dela, Alexandre, de 14 anos, integra as estatísticas de morte por homofobia registradas em 2010. As investigações policiais apontam que Alexandre Ivo foi seguido, torturado e espancado até a morte por 3 homens. Os suspeitos respondem ao processo em liberdade. Ele sofreu um crime de homofobia, sim. Foi uma coisa desproporcional, né? 3 ou 4 pessoas contra um, né? Com porte físico maior que dele. Meu filho morreu sendo surrado. A homofobia, ela se caracteriza por toda forma de discriminação, violência, humilhação a um jovem, a uma criança, a um adulto que seja lésbica, gay, bissexual, transexual ou travesti. A violência física, muitas vezes, ou a humilhação, a família é um locus onde isso acontece demais. E um outro ambiente que eles apontam, muito significativo, são as escolas. O que a gente percebe e pode detectar nas pesquisas desenvolvidas tanto pelo MEC como por outras organizações e que o MEC tem acompanhado, é que o processo de discriminação e de violência com relação à população LGBT, ela está presente nas escolas, né? Então, a homofobia ela não é um tema que o MEC vai apresentar às escolas por meio dos cursos de formação, por meio dos materiais que o MEC disponibiliza. É um tema que já está presente e que a gente precisa, enquanto gestores, né, de sistemas educacionais, dar os instrumentos, né, para que os profissionais possam ressignificar essas situações. Diga não à homofobia escolar. Esse é o nome do projeto desenvolvido aqui na Escola Estadual de Ensino Fundamental Rio de Janeiro, em Porto Alegre. Em 2010, o projeto recebeu o prêmio Educando para a Diversidade Sexual. E é essa história que a gente veio conhecer hoje. Como é que a questão da diversidade sexual passou a fazer parte do cotidiano aqui da escola?
Começou realmente assim a gente pensar e debater no assunto com a chegada da professora Marina aqui na escola, né? A professora Marina veio para nossa escola como Mário, né? Com a figura masculina, né? Vestia-se de homem, conhecida, se apresentava como professor Mário. Eu já vinha num processo de transformação, primeiramente psicológica, né? Aquela coisa assim de me libertar de algumas amarras, sair de uma cidade do interior e vir para uma cidade maior. Então, essas possibilidades foram ampliadas. Eu comecei a perceber que eu poderia deixar o cabelo crescer, um brinco na orelha, e eu percebia que aquilo não poderia se parar por ali, né? Eu deveria continuar o meu processo porque era o que eu me identificava. E retornei transexual assumida no salto. E aprendendo a respeitar a Marina, eles aprendem a respeitar os outros professores também. Eu só tinha um pouco de receio com relação aos gays. Aí a professora conversou com a gente, minha mãe também conversou em casa, e agora eu lido super bem com isso. Hoje em dia a sociedade está melhorando, digamos assim, e aceitando as diferenças, as opções de cada um. E então é muito importante assim que seja trabalhado não só nas escolas, mas que também na televisão, enfim, para que as pessoas tenham mais, que aceitem melhor. Na medida do possível, a gente busca, né, esclarecer. Então, acho que é dentro desse sentido, assim, realmente, de conscientizar o aluno para que ele perceba em que mundo ele está inserido, né? E o que é ser cidadão. Nesse campus do Cefet, a questão da diversidade sexual passou a fazer parte da escola. É esse projeto que a gente vai conhecer agora. O objetivo da gente era fazer nas salas, dividir, era descobrir o preconceito na escola, se é presente. Todo o caminhar para a produção da pesquisa, ele seguiu os trâmites que nós teríamos no ensino da produção de pesquisa, produção de texto. Então, o aluno, em vez de ele trabalhar com dados externos, em vez de começar uma discussão do nada, ele fez a construção do conhecimento dele, porque ele coletou os dados, ele analisou, ele transformou esses dados em texto para o relatório, em texto para o jornal da escola. Então, houve um engajamento dos alunos que, de certa forma, contagiou os professores também. Ainda hoje, a Hora da Chamada é marcada pelo constrangimento para muitas das alunas travestis e transexuais. Em Porto Alegre, Pete Serrano ainda encontrou barreiras na hora de voltar a estudar. Para participar de um projeto, precisava estar na escola. E antes mesmo de exigir o uso do nome social, encontrou dificuldades na hora de fazer a matrícula. Pois bem, eu fui na escola, fiz minha matrícula. De princípio, a vice-diretora da noite, do EJA, ela meio que disse, não tem vaga. A transexual e a travesti não estão na escola. A maioria dos professores tem alguma travesti ou transexual? Não, aqui não tem. Como se não existissem. Não é que não existem, existem. Só que elas não são aceitas na escola. Aí vem aquele meu instinto de rua, de como que não tem vaga? Eu sou cidadã, eu sou pessoa, eu tenho direito à vaga, eu e a minha amiga. Aí vem o problema da chamada. Eu fui e disse para a diretora, gostaria que me chamasse pelo nome social. Hoje, na escola, eu sou chamado como Pete, por ela, frequento o banheiro feminino, tá? Sou muito respeitada pelos colegas, tá? Pelos professores, inclusive professores, já dei oficinas sobre gênero, sobre DSTs, HIV, AIDS, no mundo das travestis, das transexuais. E para mim está sendo assim, hoje a minha cabeça mudou muito, hoje eu vejo o mundo de outra maneira. Um professor que se nega a chamar uma aluna travesti pelo nome social, ele, na verdade, além de estar produzindo uma humilhação a ela, não é? Ele também está dando silenciosamente a notícia para os colegas de que eles também podem humilhar esta pessoa porque ela não merece respeito. Quando a gente pensa essas questões da diversidade sexual na escola, a gente entende que a escola tem um papel social no sentido de construir perspectivas educacionais que incluam os sujeitos LGBT também. Então, nós não podemos aceitar qualquer explicação de que porque a sociedade brasileira é homofóbica, a escola possa ser homofóbica. É exatamente porque a homofobia é errado. A homofobia, ela viola alguns dos nossos preceitos mais fundamentais de direitos humanos e da Constituição brasileira, que a escola tem que romper com essa desigualdade e promover uma nova cultura.